ao nosso Deus, né? O nosso Deus é o bem mais precioso que nós temos, é servir o nosso Jesus, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. É o bem mais precioso que temos, é servir ao nosso Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, então, vamos aqui dar o início da palavra de Deus, né? Vamos dar o início aqui da palavra de Deus nessa tarde, né? Que eu disse, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, porque nós amamos, né? Amamos servir ao Senhor, a falar a palavra do Senhor, né? E hoje a palavra vem muito abençoada, que ela vem falar conosco aqui sobre a missão dos 70 discípulos, né? Tá lá em Lucas 10, né? Eu vou lendo, aí eu vou falando, né, irmãos? Porque ela vem falar a missão dos 70 discípulos. Ela vem falar dos samaritanos que recebem a Jesus, né? Ela vem falar da parábola do bom samaritano. E ela fala também sobre Marta e Maria, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus. A palavra muito poderosa nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, abençoada a todos nós. Eu não sei que horário você vai ouvir, por isso eu estou falando assim, né? A missão, né, dos 70 discípulos. E depois disto, designou o Senhor ainda outras 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares, onde ele havia de ir, e dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforge, nem alpargas, e ninguém saúdeis pelo caminho. Em que qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entraste, a vós receberem comei que vós puserem diante. E curai os enfermos que nele haver, dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entraste e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Saibei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Glórias a Deus, aleluia. Ai de Gozim, ai de Bedasaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro
Sidão haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até aos céus, até ao inferno serás abatida. Quem vós ouve a voz, a mim me ouve. E quem vós rejeitar a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpente e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glórias a Deus, aleluia. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, que assim te aprove tudo por meu Pai, que me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele que a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não os ouviram. Glórias a Deus, aleluia. E a parábola, irmãos, do samaritano, eis que se levantou eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, fazer isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atalhou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiro e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuide dele e de tudo que demais gastares, e eu
to pagarei quanto voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo? Aquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glórias a Deus, aleluia. Aí tem a passagem de Marta e Maria, né? Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou na aldeia acerca de uma mulher por nome Marta, e recebeu em sua casa, e tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, Senhor, se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glórias a Deus, aleluia, né? Então nós vamos ficar aqui com essa palavra inicial aqui, né? Que Jesus estava dando uma missão aos 70 discípulos. Aí nós passamos lá falando também da parábola do bom samaritano e sobre Marta e Maria, que Jesus passou lá na casa delas, e uma estava muito ocupada, né? E ela não tinha como priorizar, né? Ela fez uma escolha. Hoje eu estava falando pro meu filho sobre isso, né? E o Espírito Santo, ele confirma na nossa boca, né? Eu tava falando pro meu filho sobre nós fazermos uma escolha, né? E Marta e Maria estavam ali, mas Maria fez uma escolha, né? E Marta também fez outra escolha, né? Mas vamos pedir a explicação aqui do resumo lá no início, em Lucas 10. Jesus envia 72 para espalhar a mensagem do Evangelho, instituindo-os sobre como agir com mansidão, como cordeiro entre os lobos, sem se preocuparem com o futuro, né? Jesus falou para fazer, né, a nossa parte. Os discípulos voltaram alegres porque até os demônios lhe obedecem em nome de Jesus. E Jesus os encoraja a alegrar-se porque os seus nomes estão escritos no céu. O capítulo também relata o episódio do homem samaritano, que demonstrou amor, compaixão pelo seu próximo, e a parábola de Marta e Maria, destacando a importância de escutar a palavra de Deus, né? Há um exemplo de Maria, né? Ela fez uma escolha, ela preferiu escutar, né? E nós falamos também sobre o envio dos discípulos, lá em Lucas 10, 1 até o 24. Qual que era a missão, né? Qual que é a nossa missão, né? A missão de Jesus, né? Ele escolhe e envia 72 discípulos, de 2 em 2, para a cidade que ele iria visitar. Com o propósito de quê? De anunciar a sua vinda. Eita, glórias a Deus, né? E aí ele dava também, temos que ter as instruções, né? Ele diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e os envia como cordeiro entre lobos, sem levar bolsas, sandálias, cumprimenta, se não cumprimentar ninguém, mas sim anunciando a paz às casas, né? Então, sem cumprimento, mas anunciando a paz. Quando nós dizemos a paz do Senhor, né? E aí, a autoridade, né? Os discípulos ganham autoridade sobre o poder, né?
do inimigo, mas Jesus os instrui não se alegrem com isso, mas sim pelo fato de os seus nomes estarem escritos nos céus. Então, Deus, né, Jesus ali instrui eles, dá uma instrução e fala sobre essa autoridade que nós temos de repreender, né, o inimigo, repreender Satanás, mas que nós temos que alegrar, porque nós estamos herdando o reino do céu, como diz para eles, né? Alegria e gratidão. Jesus escutando no Espírito Santo, Pai, por revelar o evangelho aos pequeninos, enquanto escondeu essas coisas dos sábios. Glórias a Deus, né? E lá em Lucas 10, 25, 37, nós falamos sobre o bom samaritano, né? A pergunta do doutor à lei, um doutor da lei, pergunta a Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus o orienta a amar a Deus e ao próximo, né? Então eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar, né? De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E depois ao próximo, né? O exemplo do doutor da lei, para provar que sabia a resposta, ele pergunta quem é o seu próximo. Ele perguntou quem é o seu próximo. E a parábola, Jesus conta a parábola do homem que foi atacado por salteadores e deixando quase morto. Um levita e um sacerdote o ignoram, mas um samaritano, sem se importar com as suas diferenças, se compadece, trata as suas feridas e paga para que ele seja cuidado. Nossa, glórias a Deus, né? Então, a resposta de Jesus está aí, né? É aquele que teve, né, compaixão. A lição, Jesus ao doutor, né, da lei, quem foi o próximo, ele responde que foi quem usou de misericórdia, né? Jesus então diz para fazer o mesmo. Jesus disse para ele para fazer o mesmo, né? Para ter misericórdia, né? E sobre Marta e Maria, Lucas 10, 38, 42, o encontro em Betânia, né? Que foi lá que Jesus estava. Jesus entra numa aldeia e é recebido por Marta, que está distraída com os preparativos da casa. A irmã distante, né? E sua irmã Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, enquanto Marta se queixa por ter que servir sozinha, né? Ela ficou brava porque ela estava servindo lá sozinha, né? E aí a escolha de Maria. Então eu falo que todos os dias nós podemos fazer uma escolha, né, de querer passar mais tempo com Jesus, né? A escolha de Maria, Jesus diz que Marta está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas que apenas uma é necessária. E ele a elogia e escolhe ele a elogia a escolha de Maria, de escolher a boa parte, que nunca lhe será tirada. Eita, glórias a Deus, né? Nunca ninguém vai poder tirar essa boa parte, que é de nós querermos, né? Fizemos essa escolha todos os dias, de estar aprendendo, né, com o nosso Pai, né? A palavra de Deus, estando cada dia mais perto de Jesus, né? O que nos ensina em Lucas 10, né? Oferece a lição importante sobre a missão, né? O serviço e as providades na vida, né? As prioridades, perdão. Oferece lições importantes sobre a missão e o serviço e as prioridades na vida cristã. Jesus envia os 70 discípulos em pares, destacando a importância do trabalho, viu? Em equipe e do encorajamento mútuo, né? Então, tem que ter o quê? Para seguir Jesus, para falar da obra de Deus, para fazer com
com reverência, com amor. Tem que ter o que? União. Tem que ter o que? Coragem, né? Aqui destaca a importância do trabalho em equipe e do encorajamento mútuo. Tem que ser junto, né? Não tem que um ir para cá fazer assim diferente e o outro vai para lá faz assim diferente. Não, tem que fazer junto, né? A parábola do homem samaritano ensina sobre o amor ao próximo e a compaixão, mostrando que devemos ajudar aqueles que precisam, independentemente da sua origem ou condições, né? Além disso, a história de Marta e Maria ressalta a importância de priorizar a buscar por Deus e a comunhão com Ele. Então, nós temos que priorizar na nossa vida isso, né? E nós podemos fazer uma escolha todos os dias de colocar em primeiro lugar na nossa vida isso, né? Essa importância de priorizar a busca por Deus e a comunhão com o Senhor, reconhecendo que a boa parte é passar tempo com Jesus e aprender com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, nós estamos sempre aprendendo, né? O Espírito Santo de Deus guia, né? A nossa mente para que nós lemos a palavra e buscamos um entendimento da palavra de Deus, que nós estudamos, né? Para nós entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Quanto mais nós priorizarmos estar na presença de Deus, né, em comunhão com o Senhor, nós vamos sempre estar na boa parte, né? Nós vamos reconhecendo que a boa parte é passar tempo com Jesus. Nós vamos aprender cada vez mais. Nós vamos ter mais sabedoria, mais entendimento, né? Mas não para nós dizermos que somos melhores, não. Para nós estarmos mais perto de Jesus e herdarmos o reino dos céus, né? Como falou aqui a palavra, né? Glórias a Deus, aleluia. É muito importante, irmãos, essa passagem, né? É muito rica essa passagem. É aqui em Lucas 10 em diante, que ela nos fala muita coisa. Ela fala dessa alegria, né? Alegria de não uma palavra que o mundo costuma associar, né, à religião. Muitos pensam em religião e algo formal, né? Entendendo a legalista e que condena qualquer coisa que possa nos trazer alegria. Há um motivo pela qual se chama o que acontece nos bares, nos fins de tarde, no happy out, né? Hora feliz em tradução livre. O que acontece nas manhãs de domingo, no culto. Jesus ministrou o tema da alegria ao falar com os discípulos em Lucas 10, 20, pois voltaram felizes após obterem sucesso em uma missão ministerial. Né? A mensagem de Jesus nesse capítulo ensina que a nossa alegria não deve ser baseada naquilo que podemos fazer, mas sim naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Ele já fez por nós em Cristo. Se o centro da nossa alegria estiver nas coisas que podemos fazer ou ter, então ela será dependente das circunstâncias e estações, durarão apenas enquanto o nosso dinheiro ou habilidade durarem. Contudo, se Jesus for o centro da nossa alegria, podemos estar cheio ou vazio, podemos ter tudo ou nada e ainda assim desfrutar de alegria. Podemos ter alegria independentemente de nossas circunstâncias na vida, porque o nosso nome está escrito no céu. Glórias a Deus, aleluia, né? É um exemplo que está aqui na Bíblia, né? E aqui eu li
para a gente entender também, né? Qual é o motivo de nós alegrarmos na presença de Deus. E também aqui tem uma outra parte que fala do relacionamento entre irmãos, né? Porque aqui também nós falamos sobre comunhão, né? Então, a Bíblia, ela é poderosa para nos ensinar. Essa palavra aqui, ó, ela vem poderosa para nos ensinar. Como Jesus gostava de ensinar, né? Instruir, né? Tem as missões, tem o propósito de Deus, né? Basta que nós procuramos estar alinhados, né, com a palavra de Deus, em obediência, em reverência, em comunhão, né, em compaixão, em amor, não é verdade? Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, né, nessa sexta-feira. Lá em Lucas 10 em diante, né, eu acabei lendo quase a página toda, mas aí a gente pode estar estudando e entendendo aquilo que o Senhor está falando conosco hoje. Amém? Glórias a Deus, aleluia, sobre missões, lições, né? Sobre quantidade e sim qualidade, sobre uma equipe mútua, prazerosa, né? E falou aqui que em parábolas do bom samaritano, que nos ensina sobre esse amor ao próximo, a compaixão, como devemos, né, agir. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então para encerrar aqui a nossa live de hoje e que o Senhor venha nos abençoar para que nós possamos estar fazendo a vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos cuidou, né? Nos colocou de pé. Olhai, Senhor, por nós, porque nós somos fracos, falho e pecador. Sonda, Senhor, o nosso coração, vê se há caminho mau em nós, Senhor. Nos ajude a fazer a tua vontade, que a tua vontade é perfeita e agradável. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, porque sem o Senhor eu jamais teria conseguido, eu jamais falaria. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Olhai por esses, Senhor, que estão doentes, enfermos do corpo e da alma. Olhai por esses nos hospitais, olhai por esses nos abrigos, idosos, crianças que estão sendo violentadas, mulheres também. Olhai, Senhor, por esses que sofrem, que choram, que estão com o coração apertado nesse momento, que estão inseguros, que estão sem direcionamento, mas a palavra do Senhor nos oferece tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E nós possamos fazer uma escolha de ficar com a boa parte, né? Que é estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa parte nunca vai poder ser tirada de nós. E nós possamos buscar cada dia mais, né, estar na presença do Senhor, né? Ontem eu ouvi uma palavra muito abençoada e o Senhor me fortaleça, uma irmã me disse, como que ela disse? Que todas as manhãs, que todos os dias eu amanheço com essa, como que ela falou, com essa força, com essa alegria, com essa vontade de fazer as coisas para Deus, né, irmãos? E eu sempre digo que é o Senhor que nos capacita, né? Que é o Senhor que nos coloca de pé, que é o Senhor que nos ajuda, né? Porque Ele é a nossa força, né? É nossa força bem presente na hora da angústia, né? Na hora é o Senhor que está conosco. Desde já, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos da igreja, os irmãos também que não são, que estão aí com a gente, que estão na live. Muito obrigada, Senhor. Olhai pela vida de cada um, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe do que precisamos antes mesmo de nós abrir a nossa boca e falar. Tudo está no controle, nas mãos do Senhor. Eu tenho que crer, que acreditar, que confiar e entrar em oração, buscar intimidade com Deus e falar com Deus aquilo que está acontecendo, né? Porque a gente não luta sozinho, né? A gente luta, a nossa luta, o Jesus, nosso Jesus maravilhoso está conosco.
Para nós vencermos todas as batalhas, nós temos que o quê? Entregar a nossa vida ao Senhor, a nossa casa, nossos filhos, amém? E obedecer à vontade do Senhor, né? Às vezes estamos aí passando deserto, luta, nosso barco está balançando, mas o Senhor está presente conosco. Se nós chamarmos o Senhor para estar presente conosco, nós vamos vencer. E tudo tem um propósito de Deus, irmãos. Nada é por acaso, né? Muitas coisas vêm para nos fortalecer, para nos ensinar a andar com Jesus, né? Para nós sermos mais e mais dependentes de Deus. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. Eu digo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Todas as coisas, né? Não é só uma, são todas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor venha guardar o nosso bairro, a nossa rua, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás, do lado, o nosso Brasil. Que o Senhor venha nos proteger, venha nos livrar de praga, de peste, de doença perniciosa, né? Que eu creio que nós estamos guardado, escondido debaixo das asas, né? Do esconderijo do Altíssimo. Está lá em Salmos de números 91, que nós continuamos orando, né? Hoje já faz 7 dias de oração que nós estamos orando. Em Salmos 91, Efésios 6:10, o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. O Senhor está conosco. E quando terminar essa, nós já vamos começar outra, né? Nós já vamos estar orando outra também, amém? Para fazer a vontade sempre do nosso Deus, do nosso Pai, amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de cada um, abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.